Manhã de quarta-feira, hoje dia 24 de junho de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. A paz de Deus, irmãos, graça e paz, que o Senhor possa nos abraçar nesse dia como seus filhos, como igreja de Cristo, e que possamos sempre um para o outro, através da nossa saudação bíblica, dizer amém, amém e amém. Louvando a Deus e exaltando a Ele pela oportunidade que tivemos de ouvir a mensagem da salvação. Sejam bem-vindos. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koning. Falamos aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Queremos também agradecer a nossa irmã Simone, que sempre faz subir os nossos vídeos para o YouTube, porque nós não aprendemos ainda, mas ela continua fazendo isso com dedicação. Nessas madrugadas frias agora, para ela levantar e fazer esse trabalho para nós. E eu creio que não é para nós que ela faz, é para o Senhor e com muita dedicação. Ela tem uma vida muito ocupada, muito corrida, mas mesmo assim ela tem essa dedicação. Ore por ela, orem por nós e nós oramos por todos vós. Vamos seguindo, irmãos, fazendo parte desta família, Cristo em vós, esperança da glória. Se você não é inscrito ainda, faça a tua inscrição. Já aproveito dizer, você chegou e nós ficamos muito contentes, te damos as boas-vindas. E também continue, os irmãos que fazem seus comentários, façam comentários todos os dias, teus pedidos de oração, teus testemunhos. Ontem, terça-feira, eu também li belíssimos testemunhos, né, que eu não tenho como falar todos aqui, mencionar, não tenho, mas está lá, é público, você pode ir lá nas páginas dos comentários e ler lá todos aqueles comentários lindos também, comentários de ensino, de incentivo através da palavra do Senhor, tudo está lá. Dê uma olhada lá que você vai achar. Continue compartilhando as mensagens e o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Queridos irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, continuar ouvindo a voz do Senhor. Aqui em Hebreus mesmo, ontem nós citamos Salmos, que também está escrito lá num dos Salmos que nós citamos ontem, e se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como na tentação do deserto. Aqui em Hebreus, eu acho que é no capítulo 4, ou 3, capítulo 3, ele diz, assim como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje nós temos esse porta-voz celestial, que é o Espírito Santo, muito conhecido, não é agora, depois, agora que eu digo, irmãos, porque a igreja nasceu ontem, nasceu agora, continua nascendo, continua viva, continua linda, continua gloriosa, e depois que ela nasceu, ela tem esse porta-voz divino, que é o Espírito do Senhor Jesus, o que nós temos ele como o Espírito Santo na nossa vida. E ele continua falando. E no capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, o escritor aos Hebreus escreve assim, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, ou por muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Amém. Vou repetir o versículo, convém. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. O Senhor nosso Deus nos deu esse presente imerecido, que é o seu Filho Jesus, e nos escolheu. Isso é uma dádiva divina, irmãos, que nós nunca podemos esquecer. Você não é um crente em Jesus por acaso. Se realmente tu sentes a presença dele, tens a salvação na tua vida, tens a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, não é? Você pode glorificar a Deus sem dúvida nenhuma. Isto é um privilégio, ser escolhido para o Senhor quando nós não merecíamos. Muitos têm dito, mas o que eu fiz, Senhor, que te agradou? O que tenho em mim que possa te agradar, Senhor? O que tu achou de bom em mim? Irmãos, o que ele achou de bom em mim e em você foi um coração arrependido, um coração que se dobrou diante dele e diz, Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora e preciso de ti. E o escritor aos Hebreus continua aqui nesse capítulo, no capítulo 2, já em seguida, dizendo assim sobre a mensagem que nós ouvimos agora através do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, que é o próprio Espírito do Senhor Jesus. Portanto, capítulo 2, versículo 1, portanto, convém nós atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Em tempo algum nos desviemos delas. Porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Eu espero, Esther, que eu e você somos um daqueles que ouvimos e agora estamos confirmando essa palavra para os nossos ouvintes todos os dias. Verdade. Como nós temos que ter cuidado, irmãos. Como escaparemos se nós não atentar para esta palavra? Por essa tão grande salvação. Como nós vamos escapar? Ali, no começo, quando meu esposo leu, ele disse que antigamente foi falado aos pais, aos profetas, pelos profetas, e a nós falou pelo seu próprio Filho. Irmão, se nós voltar lá, uma vez só uma vez, porque tem muitas, que falou em Jesus, não o nome dele, mas falou nele. Lá em Isaías, no capítulo 8, diz assim, porque um menino nos nasceu. Um menino, um homem, natural como nós. E um filho. Quem é esse filho? É o Filho de Deus, aquele que o anjo Gabriel anunciou lá para Maria. Não, a graça do Altíssimo te cobrirá e nascerá ali o Filho de Deus. Quando ela disse, mas eu não tenho, nunca tive relação com homem nenhum. Como é que eu vou ficar grávida? Sim, um menino ia nascer por parte da mãe. Mas o Espírito Santo do Altíssimo, o Espírito do Altíssimo ia cobrir ela, ia nascer o Filho de Deus. E ainda Isaías continua, usado por Deus. E o seu nome será maravilhoso. E foi conselheiro, príncipe da paz. Ele foi dizendo, se eu não me engano, foi sete nomes que foi dado para Jesus ali. Como, irmãos,
Nós vamos deixar de atentar para isso. Se os profetas não entendiam o que diziam, o que Deus mandava eles falar. Mas nós hoje entendemos, porque essa profecia já se cumpriu. Nascendo um menino e nascendo o Filho de Deus. Como nós vamos deixar de nos afirmar nessas palavras, de confiar? O que será de nós se nós não atentar para esta tão grande salvação? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sempre escutar a palavra, meditar nela. E leem as profecias que falou de Jesus. Procure na Bíblia, que vai achar muitas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nunca nos desviarmos desta palavra. Queridos irmãos, realmente como escaparemos? Para onde nós iremos? Verdade. Quem nos dará um refúgio? Quem nos apontará um subterfúgio ou um atalho para ir lá, para o mesmo lugar aonde estamos destinados? Verdade. Pelo Senhor não tem. Ele é o caminho. Aleluia. O filho, um menino vos nasceu e um filho se vos deu. Ele nos deu seu filho amado. Quando Nicodemos ouviu isso do Senhor, ele ficou assim, incrédulo a princípio e perguntou: como isto pode acontecer? E Jesus respondeu para ele dizendo: é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal não tem explicação. Verdade. Não tem. De tal maneira que deu o seu filho. E nós temos essa alegria de saber que ele habita em nós. Querido irmão, irmã, famílias, você ainda tem essa alegria da salvação que um dia você teve quando aceitou? Ou perdeu a alegria da salvação? Quantos comentários que eu leio que pessoas dizem: não tenho mais alegria da salvação. Eu estava lendo um comentário hoje dizendo, ele disse a um irmão: eu estou no fundo do poço. Daqui parece que não saio mais. Perdi todo o prazer em servir ao Senhor. Mas se ele ainda tem esse sentimento, se você estiver me ouvindo agora, meu irmão, se tu tem ainda esse sentimento, é porque a mão do Senhor está bem na tua frente. Olha pelos olhos da fé, peça misericórdia, e o Senhor vai estender a tua mão, vai pegar na tua mão e vai te tirar desse charco de lodo, vai te trazer para cima, vai colocar teus pés sobre uma rocha e vai firmar os teus passos. Queridos irmãos, alguém pergunta ou pode dizer: eu aceitei Jesus e agora o que é que eu faço? Ande, meu irmão, ande, minha irmã, preste atenção na palavra. Você ouviu? Você creu? Ou está em dúvida? Aceitar Jesus é crer na sua palavra, é ter se arrependido diante da palavra ouvida e se arrependido, agora aceitou Jesus como Salvador da tua vida. Não é somente um Salvador que vai ficar parado ou te deixar estagnado no caminho. Tu vais andar agora. Tu vais enfrentar lutas e aflições nessa vida. Mas Ele deixou tudo preparado. O Espírito Santo vai te ajudando em cada dia, em cada amanhecer, em cada anoitecer. Ele está contigo. A gente vai envelhecendo, a gente pode ficar enfermo, está à beira da morte, mas lá está Ele contigo, aqui está Ele conosco, porque Ele prometeu de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos aqui, porque lá não tem séculos, lá não tem calendário, lá não tem relógio, lá não tem tempo, lá é a eternidade. Queridos irmãos, como escaparemos nós
se não atentarmos para uma tão grande salvação, que no princípio foi anunciada pelos profetas lá no passado, como Esther falou, Isaías falando e tantos outros profetas, e depois a própria palavra se fez carne e habitou entre nós, como disse João, e nós vimos a sua glória, nós tocamos nele, ele esteve conosco. E essa presença gloriosa hoje, irmãos, não é o Senhor Jesus fisicamente não está mais conosco como estava com os apóstolos no início, mas a sua presença real, e através da fé nós sentimos a sua presença. Aleluia. Ele está nos orientando cada dia, cada manhã, cada entardecer, repito, ele está junto com você. Quando tu pensas, como vou passar essa noite? Tanta angústia, tanta aflição, tanto desespero, entrega de uma vez a tua vida para Jesus, se santifique, torne-te igreja do Senhor. É um povo diferente, um povo que é notado no meio dos outros povos, ele é notado, ele é visto, ela é vista, que está andando com passos firmes, porque tem um destino certo, creu na palavra e sabe para onde está indo. Querido Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Pai querido e justo, clamamos a Ti agora em favor de nós mesmos e também dos nossos muitos ouvintes. São milhares que nos ouvem todos os dias. Oh, querido Deus, toca neles. Fala com eles aonde eles estiverem. O irmão que está parado no caminho, está conformado com este mundo, mas ainda lembra de Ti, ainda fala contigo, mas tem pouca força. Aumenta a força dele, as forças espirituais, Pai querido. Ajuda, meu Deus, esta família destroçada, essa família dividida. Querido Deus, ajuda os teus filhos. Dá vitória, Senhor, para aqueles que já não têm mais o olhar da fé, olham somente com os olhos naturais, olham para os defeitos dos outros e comentam isso todos os dias, mas que eles possam, Senhor, usar o colírio celestial que Tu tens, para que eles levantem os seus olhos e olhem para Ti e contemplem a Tua glória. Senhor Jesus, que toda força maligna, que toda força satânica saia dessas vidas, saia desses lares, e a Tua glória, Senhor, seja resplandecente sobre a vida deles. Querido Deus, em nome de Jesus, cura os enfermos e dá vitória, Senhor, ao triste e ao abatido, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, queridos em Deus, que a graça do Senhor esteja sobre vós, e se Ele permitir, amanhã nós vamos estar aqui de volta. Amém, amém, amém.